Irmãos, hoje nós vamos então continuar o nosso estudo sobre a volta de Cristo. É isso que nós estamos estudando, né? Já tem três semanas, hoje é o quarto estudo. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Por favor, os irmãos entendam, coisas de família. O meu filho e a esposa chegaram ontem, né? De viagem, ontem de madrugada. E estão conosco ali, estão hospedados na casa do sogro, mas vão jantar ali conosco hoje. Então, Dona Selma está lá, preparando lá uns quitutezinhos, e aí eu gostaria de ir lá também, né? Aproveitar esse momento assim, em família. E então, hoje nós teremos um estudo um pouco resumido, mas nem por isso nós vamos deixar de ver a interpretação correta do texto, né? Mas, assim, aquele momento final que a gente tem das perguntas, a gente deixa para o próximo estudo, tá? A não ser, assim, que você chegue a um ponto que nem consiga dormir essa noite se não tiver essa dúvida respondida. Aí, nesse caso, a gente tira aí um tempinho. Mas, se não for assim, os irmãos podem ou me consultar pelo celular ou aguardar até a semana que vem, onde nós faremos o encerramento, então, desses estudos, ok? Então, irmãos, vamos lá abrir no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos fazer a leitura desse texto da palavra do Senhor. São apenas 3 versículos, né? Versículos 29, 30 e versículo 31. Texto assim tão pequeno, vamos ler juntos? Texto de Mateus, capítulo 24. Vamos ler 29, 30 e 31. Fazemos juntos a leitura desse texto para termos a nossa meditação aqui. Todo mundo achou? Sim? Amém? Então vamos lá, fazendo a leitura com voz bem audível, o que nos diz a palavra do Senhor. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Nós já oramos pedindo a graça do entendimento, da sabedoria, então nós vamos aqui olhar, irmãos, esse texto. Mas antes de nós começarmos aqui, eu preciso dizer para os irmãos que há muitos outros detalhes sobre a vinda de Cristo, especialmente sobre aquilo que diz respeito à doutrina do céu, que nós não adentraremos na profundidade desse estudo. Por quê? Porque o nosso objetivo é apenas estudarmos Mateus capítulo 24, tá? O que virá depois da volta de Jesus, como será o céu, a realidade do inferno, a realidade do céu, como será o grande julgamento. Isso aí a gente teria que estudar em outras oportunidades, porque, como eu falei, nós estamos apenas estudando o texto, e o texto se refere apenas à vinda de Jesus. Então, nós vamos nos ater a isso aqui apenas. Bom, o que nós temos visto até agora é que Jesus está intercalando a sua mensagem falando da destruição do templo e da cidade de Jerusalém com a sua volta. Lembra que nós vimos isso bem claramente na semana passada? Jesus fala sobre a destruição do templo, depois ele fala sobre a sua volta. Depois ele fala sobre a destruição de Jerusalém e agora Jesus volta a falar sobre a sua vinda. Então a pergunta que nós fizemos semana passada,
Jesus está trazendo dois discursos? São duas realidades diferentes? Não. Nem na mente dos discípulos e nem na mente de Jesus havia essa separação. Pelo contrário, quando Jesus falava sobre a destruição do templo, imediatamente os discípulos já compreenderam, de alguma forma, que nós não sabemos como, que Jesus estava falando sobre o fim do mundo. Tanto é que eles perguntam: dize-nos que sinal haverá da tua vinda. E como nós vimos semana passada, dos versículos 15 até o 28, quando Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém, ele não está falando apenas sobre aquele acontecimento profético que sucedeu no ano 70 depois de Cristo. Jesus aponta para coisas que virão. Quando ele fala de grande tribulação, certamente ele não está se referindo somente à destruição de Jerusalém, mas ele está falando sobre algo maior, mostrando que a destruição de Jerusalém é apenas uma pequena amostra do que será o fim do mundo. É por causa disso, então, que após falar sobre a destruição de Jerusalém, nesse parágrafo anterior, Jesus, então, começa a falar sobre a sua vinda. Irmãos, esses 3 versículos que nós acabamos de ler, é uma das pregações mais extraordinárias que nós temos na Bíblia. E, ao mesmo tempo, é uma das promessas mais confortantes que nós temos nas Escrituras. Nesse tempo assim, obrigado, meu irmão, pela água. Nesse tempo assim tão difícil em que nós vivemos, em que parece que a injustiça triunfa, todas as notícias parecem que é só de coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins. Quando muito surge lá uma notícia pequena, assim, que nos dá alguma esperança, nós nos sentimos esmagados. Nós nos sentimos, assim, oprimidos. E como o salmista perguntava, né, lá nos Salmos, até quando, Senhor? Nós também, muitas vezes, nos vemos dessa maneira. Senhor, até quando a gente vai sofrer nesse mundo? Até quando tanta injustiça? Até quando tantas misérias acontecendo? Quantas calamidades? Quando nós lemos um texto como esse, que Jesus está falando sobre como será a sua volta, nós nos sentimos assim grandemente confortados, consolados, porque sabemos que a história está caminhando para um final glorioso. Não é um barco à deriva esperando apenas o momento de naufragar. Não é um prisioneiro condenado à forca que caminha esperando o momento da execução. Mas é o posicionamento de Jesus estabelecido que cria para nós uma doutrina maravilhosa que, embora coisas ruins vão acontecer nesse mundo, nos versículos anteriores ele fala, no entanto, o evento mais glorioso, o evento mais perfeito da história ainda virá. Eu não gosto muito dessa frase, não, mas nesse sentido, essa frase cabe muito bem. Qual frase que é? O melhor ainda está por vir, não é? Não é assim? O que pode ser melhor que o céu? Quando a gente usa essa frase nesse contexto das delícias celestiais, aí sim, essa frase faz muito sentido para nós. Nós temos que, irmãos, observar 2 coisas antes de nós entrarmos aqui no versículo 29. Primeira, a volta de Cristo será precedida da grande tribulação. Jesus falou isso aqui no versículo 21, da grande tribulação. No versículo 29, ele começa também falando sobre a volta de Jesus em seguida à tribulação.
A grande tribulação descrita na Bíblia é aquele tempo terrível de muita dor, de muito sofrimento, aquele período de grande perseguição e ódio aos cristãos e à igreja do Senhor, aquele período em que muitos cristãos irão desanimar, irão gritar ao céu: Senhor, confiei tanto em Ti, por que o Senhor permitiu tanta desgraça? Senhor, será que vale mesmo a pena continuar na fé? Será que vale mesmo a pena continuar perseverando na doutrina? Onde está a Tua promessa? Onde está a Tua palavra? Aquele tempo de tanta tribulação que vai levantar desgosto no coração de muitas pessoas. Um tempo que, embora grande parte da nossa cristandade, da nossa irmandade, já esteja enfrentando, no entanto, outra grande parte da cristandade nem sabe o que é isso. Você sabe o que é ser perseguido por causa do Evangelho? Por mais que o seu colega, seu vizinho, seu companheiro de trabalho já tenha rido ou zombado de você, você ainda não sabe, nós não sabemos o que significa viver num ambiente onde ser cristão é ser fora da lei. Essa é a grande tribulação que eu falei no segundo estudo, que está se aproximando cada vez mais de nós. Ela está ficando cada vez mais perto de nós. Lembra? A gente ouvia falar de perseguição, coisa lá longe, lá na Arábia Saudita, lá na Índia, lá não sei aonde, lá longe. Mas aí essa perseguição vai chegando aqui para perto de nós. Ela vai se aproximando cada vez mais. E embora nós não desejamos isso, no entanto, sabemos que essa perseguição, esse sentimento antirreligioso ou anticristão, vai alcançar também a nossa realidade. É por isso que Jesus fala de que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas também, como eu falei que são duas observações, a outra é essa, é que a vinda de Cristo coincidirá com o fim do mundo. É o que Jesus fala aqui nesse versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, aí então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, irmãos, a gente vê aqui que a volta de Jesus se dará após a grande tribulação. Mas não são dois eventos. A grande tribulação uma coisa e a volta de Jesus outra coisa. As duas estão ligadas, é como se fossem as duas pernas que sustentam o nosso corpo físico, e uma depende da outra. A tribulação virá, mas Jesus Cristo também virá, Ele assim o diz. Vamos então dar uma olhada aqui nesse texto, e começarmos aqui olhando o versículo 29. Veja só o que Jesus fala aqui. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Tá? Veja só, irmãos, o que nós temos aqui. Jesus não está falando quando será a sua vinda. Mas aqui Jesus está esclarecendo uma coisa muito importante para nós. Ele fala sobre como será a sua vinda. Como? É isso. Os irmãos perceberam aqui 4 eventos? Perceberam nesse versículo 29? Qual é o primeiro? O sol, a lua, as estrelas e, por fim, os poderes dos céus. A pergunta que fica aqui para nós, e essa pergunta realmente é um desafio para a nossa compreensão. Jesus está falando de forma simbólica ou ele está falando de forma literal? Será que Jesus está falando que no último dia ele vai tirar o cabo da tomada e o sol vai perder o seu brilho? E a lua também vai deixar de resplandecer? Quer dizer que as estrelas vão cair sobre a terra? Como isso será? Porque
uma estrela é maior que o planeta Terra. Se uma estrela caísse em cima de nós, pronto, haveria uma explosão, um fragmento aí, o planeta Terra ia deixar de existir. Então, será que Jesus está falando isso aqui de forma literal? Esse, meus irmãos, é um dos poucos textos da Bíblia que permite tanto uma interpretação simbólica quanto uma interpretação literal. É muito difícil isso acontecer nas Escrituras. Por quê? Você veja só. Jesus aqui está usando aquilo que as pessoas chamam de linguagem apocalíptica. Toda a linguagem, tanto do Apocalipse quanto do Velho Testamento, que fala sobre o fim do mundo, usa muita dessa linguagem assim fantástica, cheia de tragédias, de cataclismas, ideias assim de a grande força de linguagem, né? Para mostrar um acontecimento grandioso. Hoje eu estava lendo um comentário e eu achei uma coisa interessante, porque havia alguém que estava citando alguns textos, como, por exemplo, lá do Velho Testamento, Isaías capítulo 13, versículo 9, quando o profeta está falando sobre a destruição do Egito. E ele usa esse tipo de linguagem, né? Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer, se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz. Pergunta: aqui Isaías está falando sobre a destruição do Egito ou ele está falando sobre o fim do mundo? Ele está falando sobre a destruição do Egito, o castigo que viria sobre o Egito. Mas ele usa a mesma linguagem apocalíptica que o Senhor Jesus usou lá em Mateus capítulo 24. Então, nesse caso, não é uma linguagem literal, mas é uma linguagem simbólica. O mesmo comentarista também usou lá Ezequiel capítulo 32, versículos 7 e 8, né, quando está falando, vamos aqui inverter, né, ou corrigir. Isaías fala sobre a destruição da Babilônia e é Ezequiel que fala sobre a destruição do Egito, né? E usa o mesmo tipo de linguagem, que o sol se derreterá, as estrelas serão abaladas no firmamento. Quando o Egito foi castigado, ou quando a Babilônia foi castigada, isso aconteceu? Não. É uma linguagem simbólica para descrever um grande acontecimento, uma tragédia assim muito grande, um acontecimento que mostra realmente a intervenção de Deus. Bom, então você está dizendo, quer dizer então que esse versículo 29 é simbólico, isso não vai acontecer? Não. Lembra que eu falei que esse texto permite as duas interpretações? Jesus também está dizendo que no dia da sua volta, coisas extraordinárias irão acontecer no planeta Terra. Irão acontecer também nos poderes celestiais. O sol não permanecerá para sempre, as estrelas também não, a lua da mesma maneira. Então, alguma coisa acontecerá sem que a gente saiba exatamente o quê. Por quê? Aí nós nos lembramos daquilo que 2 Pedro, capítulo 3, nos fala, né? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 12, ele fala que nós estamos orando, esperando e apressando a vinda do dia de Deus,
por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, os irmãos conseguem compreender isso que o Senhor Jesus Cristo fala? Também é literal. Também fala de acontecimentos que atingirão tudo aquilo que foi criado. Embora nós não saibamos exatamente como isso acontecerá. O que o Senhor Jesus Cristo quer mostrar aqui para nós é que vai acontecer, mas nós não sabemos exatamente como. Como que o mundo vai ser incendiado? Como que os poderes dos céus serão abalados? O universo também vai ser incendiado? Vai ser purificado? Ou é somente a terra? E vai ser incendiado para quê? Para ser restaurado? Ou vai ser incendiado para deixar de existir? Aí é quando a gente precisaria ter outros estudos para aprofundar isso. Mas como nós estamos somente olhando aqui o texto, vamos nos atentar aqui. E o que o Senhor Jesus aqui está falando nesse versículo 29 é que sim, o planeta Terra vai sofrer um grande abalo e uma grande destruição. E isso será visível, será visto claramente por todas as pessoas. Bom, a partir disso, então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo aqui vai trazendo pelo menos 3 informações importantes para nós pensarmos acerca da sua vinda. Uma dessas informações, volte um pouquinho, está lá no versículo 27. Vamos ler juntos? Leia comigo, versículo 27. Está aqui terminando o parágrafo anterior. E Jesus diz bem assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus está falando sobre a sua vinda, a sua volta. De acordo com esse versículo 27, que informação nós temos aqui? Qual é a informação que nós temos sobre como será a volta de Jesus? É que ela será repentina, rápida. Outros textos, a Bíblia usa o termo num abrir e piscar de olhos. Por que nós sabemos isso? Porque Jesus aqui fala sobre o relâmpago. A vinda de Jesus será como um relâmpago que sai de um lado e aparece lá do outro lado. E em dias de temporais, todo mundo já viu, né? Como que é esse relâmpago? Você está ali, já meio que percebendo que as coisas vão acontecer, de repente o chicote, o clarão, depois é que surge o trovão, né? Por causa daquela informação que as pessoas dão, que embora aconteçam simultaneamente, a luz viaja mais rápido que o som. Então, primeiro surge o clarão, só depois é que vem o estrondo. Mas quando o clarão surge, nós já fechamos os olhos e gritamos assim: meu Deus! Veja só o que aconteceu lá em Jales. Eu estava lá, no meu último mês, lá início de dezembro, eu estava no escritório e aquele tempo fechado, né, uma ventania, e de repente tá aquele estalo de um relâmpago. Eu estava sentado lendo assim um livro e só via faíscas subindo assim na parede, queimou meu computador todinho, tá? E aí quase que eu pulei da cadeira. É assim, ninguém pode prever. Ninguém pode prever. Se primeiro chegasse o barulho do trovão e depois o relâmpago, seria melhor, né? Porque ao ouvir o trovão, a gente já saía correndo, escondia debaixo da mesa ou do colchão. Mas não é assim. Assim será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não haverá tempo para despedidas, não haverá tempo para arrependimentos, não haverá tempo para alguém dizer: eu preciso ir na igreja me restaurar com Deus, preciso mandar um zap ou ligar para o pastor para ele conversar com Deus, interceder em meu favor. Não vai ter tempo para isso, não vai ter tempo. Será como relâmpago.
como relâmpago. Vamos aqui ver outra informação que Jesus traz aqui para nós, no versículo 30. Vamos ler juntos também? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Nesse texto, claramente, Jesus está falando também sobre a sua vinda. E que informação nós temos aqui, irmãos? É que a volta de Jesus será visível. Lembra lá do capítulo 1 de Apocalipse? Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com a nuvem, e todo olho o verá. Todo olho o verá. Aqui diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Às vezes eu leio esse texto, meus irmãos, e eu confesso, eu fico assim, bastante em dúvida, porque Jesus não virá primeiro no Ocidente e depois ele virá lá no Ocidente, no Oriente, né? A volta de Jesus será um único evento. Então, como que todo olho o verá? Se quem está aqui no Brasil pode ver, mas quem está lá no Japão não pode ver. A não ser que seja uma coisa tão grandiosa lá no céu que todo mundo mesmo na redondeza da terra se aperceba deste sinal. Afinal, aqui não tem ninguém terraplanista, né? Mas, assim, nós cremos que, de alguma forma, isso acontecerá. Todo olho verá. E vocês perceberam que Jesus fala que, quando isso acontecer, muitos da terra se lamentarão? Perceberam isso? Isso chama a sua atenção? E por que você acha que Jesus está falando isso? Que lamento que é isso, irmãos? De quem? Quem é que lamenta? Vocês acham que serão os cristãos que vão lamentar? Ah, não, Jesus Cristo voltou hoje, queria tanto participar do retiro de carnaval no final do mês. Ô, Jesus, você acha que é o cristão que vai lamentar? Quem que vai lamentar então? São os incrédulos. E por que você acha que ele vai lamentar? Porque neste momento haverá sim a descoberta da veracidade de tudo aquilo que eles sempre consideraram bobagem dos crentes. Não é assim? O crente fica aí incutido com essa ideia de volta de Jesus, de céu, apenas para eles terem assim, uma atitude positiva, morrer e achar que alguma coisa vai melhorar. Nesse momento da volta de Jesus, então, eles terão o encontro com a realidade. Era verdade. Agora aconteceu. E agora não tem mais jeito. Cadê o telefone do pastor? Não tem mais como. Cadê o caminho para a igreja? Cadê a chave do meu carro? Eu vou para a igreja. Não tem mais como. Eles certamente se lamentarão. Mas, irmãos, haverá também alegria, júbilo de todos aqueles que são convertidos. Se haverá lamento e tristeza de um, por parte de outros haverá essa imensa alegria, porque o fim da espera acabou. Alguém falou alguma coisa? Ou ia falar? Nesse momento, né, que acontecer, que eu acredito que vai ser igual o senhor falou, aquela última palavra, né, que vai ser um evento que todo olho vai ver, independente de onde estiver, né? E os que não estão convertidos, né, os que ficarem, devem cair em desespero que eu não quero nem assim imaginar o desespero de uma pessoa dessa, porque quando eu teve um tempo que eu estava afastada, e o Senhor me tocava direto para me voltar em sonhos. E Deus me deu um sonho, né, que eu estava nesse momento. E era um desespero que, quando eu acordei quase gritando, chorando.
E em breve Deus me retornou novamente para a igreja, mas eu senti o desespero. Alguns dizem, fazem a comparação, que é o mesmo desespero da pessoa diante da morte, né? Quando ela surge assim de uma maneira inesperada. É o momento de desespero, o momento da volta de Jesus também é. Especialmente porque, para a gente finalizar aqui no versículo 31, perdão, olha só o finalzinho aqui do versículo 30, que Jesus virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Agora, leia comigo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, o que esses dois versículos aqui, o final do 30 e o 31, nos ensina sobre a volta de Jesus? Nos ensinam que a volta de Jesus será gloriosa. Final do 30 fala que Jesus vai voltar com poder e glória, muita glória. E o versículo 31 fala de clangor de trombeta, dos anjos que sairão para os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus para reunir os escolhidos. Irmãos, é o evento mais fantástico da terra. E aí a gente faz aquela comparação, né? Porque Jesus já veio a primeira vez. E a vinda de Cristo foi assim tão humilde. Ele nasceu lá numa estrebaria, e José e Maria lá em Belém, procurando lugar para eles se hospedarem, não tinha lugar. Nasceu, e vieram os magos do Oriente, fizeram pergunta, onde está o rei dos judeus? E ninguém sabia, foi preciso ali chamar a coleta de dados, né, para ter informação onde que Jesus iria nascer. Mas a segunda vez que ele voltará a este mundo, irmão, será diferente. Ele virá com poder e muita glória. Por quê? Porque quando Jesus Cristo voltar, ele vai destruir a morte. O que mais que ele vai destruir? Ele vai destruir também Satanás. O que mais que ele vai destruir? Todos os seus inimigos, né? O exército de demônios. E Jesus também vai julgar as pessoas. Mateus 25 fala sobre isso, a gente vai ver isso na semana que vem. Jesus vai julgar todas as pessoas. É uma vinda em glória. A vinda que mostra que o Senhor Jesus Cristo realmente vai cumprir aquilo que está lá em João capítulo 3, né? Porque quando Jesus está lá conversando com Nicodemos, a gente conhece muito o versículo 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, e de fato isso é verdade, esse amor é visível, mas o capítulo 3 termina falando sobre a ira de Deus. Ele também tem ira, e quando ele vier, ele vai tratar então assim os seus inimigos. Quem nele crê não é julgado, já passou da morte para a vida. Mas aquele que não crê, de fato, já está julgado, está condenado, e o ajuntamento no último dia será para confirmar esta sentença que o Senhor Jesus Cristo já estabeleceu. Bom, irmãos, nós vamos aqui concluir, e eu gosto muito do que o finalzinho desse versículo 31 fala, né, que os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso aqui se refere, meus irmãos, logicamente à totalidade dos salvos, né? Todos os salvos espalhados pela face da terra. Marcos usa uma linguagem um pouco diferente, lá no capítulo 13, no versículo 27,
ele fala bem assim, que Cristo enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. A linguagem de Marcos é um pouquinho diferente do que Mateus usa, porque ele faz esse destaque da extremidade da terra até a extremidade do céu. E eu gosto muito da explicação que o reverendo Augusto Nicodemos dá, porque ele interpreta o texto de Marcos dizendo que os salvos da extremidade da terra se refere à igreja visível, a igreja que ainda está nesse mundo, a igreja militante, a igreja que está em guerra contra Satanás e os seus poderes. Mas quando fala que também os anjos reunirão os salvos, né, da extremidade dos céus, aí está se referindo à igreja triunfante, aquela igreja composta pelos salvos que já morreram e já habitam com o Senhor. Eles também serão reunidos. E aí, enfim, e eternamente, haverá a reunião dos salvos militantes com os salvos triunfantes. E aí nós seremos uma única igreja, a igreja dos salvos, que estará na presença do Senhor para toda a eternidade. E aí, meus irmãos, eu chamo a atenção para outro pequeno detalhe também, que pelo menos a mim me conforta. É que a Bíblia, quando fala da totalidade dos salvos, fala sobre um grande rebanho. E é importante a gente pensar sobre isso. Porque Atos capítulo 1, quando fala que Jesus foi levado às alturas, ascendido aos céus, e lembra que os anjos ali falaram que aquele que estava subindo um dia também iria voltar? A sequência do texto diz que após isso, a igreja se reuniu e eles foram orar. Ora, a congregação de Jerusalém compunha-se de quantas pessoas? 120 pessoas, né? Os discípulos, Maria, mãe de Jesus, algumas mulheres, um grupo pequeno, menor que a primeira presbiteriana de Araguaína, numericamente sim. Mas quando a Bíblia fala da totalidade dos salvos, lembra da linguagem que João usou lá em Apocalipse 7? Quando ele fala que viu ali os salvos glorificando o Senhor, uma grande multidão que ninguém podia enumerar, que procedem de toda a terra, de toda a tribo, de toda língua, de toda a nação. Então faça a comparação. A comunidade dos fiéis, que nasceu lá no livro de Atos, com 120 pessoas, de repente é vista lá na glória celestial como sendo uma multidão que ninguém pode enumerar. Eu quero terminar aqui apresentando essa ideia para vocês, porque nós somos uma igreja em desenvolvimento. E o reino de Deus ainda está em crescimento. As parábolas do reino, lá de Mateus capítulo 13, você pode ler, todas falam do reino de Deus em crescimento. O joio e o trigo, o grão de mostarda, a parábola da grande pesca, a semente, todas elas falam sobre o reino de Deus em desenvolvimento. E, irmãos, no projeto de Deus, a primeira igreja presbiteriana de Araguaína está presente. Nós estamos aqui nessa cidade e para onde Deus nos levar, pregando o Evangelho, dando testemunho da morte e da salvação em Cristo Jesus, chamando as pessoas ao arrependimento. E através da pregação que o reino de Deus cresce, que a igreja cresce, o reino em desenvolvimento. E nós, cada um de nós, fazendo parte desse reino. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê então a santa ousadia em pregar do Evangelho e termos colheita abundante
até que Cristo venha. E quando Cristo voltar, quando nós ouvirmos o som das trombetas, erguermos os nossos olhos e vermos toda a glória e o poder de Cristo vindo ao nosso encontro, nós possamos então nos alegrar e reconhecermos então que o grande dia chegou, fim da história, começo da glória. Que Deus nos abençoe.